Você já chegou num ponto da vida em que tudo parecia estar indo bem e mesmo assim sentiu que algo estava completamente errado? Uma espécie de vazio silencioso, quase como se você estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Uma vida que pode até ser bem construída, organizada, mas que no fundo não era exatamente a sua. Quase todos nós já estivemos ou estaremos nesta situação em algum momento. Alguns perceberam cedo. Outros passaram anos sem identificar o que sentiam. E a maioria, quando finalmente para olhar de frente, descobre que o nome disso é mais simples do que esperava. Falta de propósito. Pode parecer abstrato à primeira vista, quase como se fosse coisa de livro de autoajuda ou de palestra motivacional. Mas não é. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, isso ajuda a chegarmos em mais pessoas. Antes de continuar, preciso ser honesto sobre algo. Todos os meus vídeos trazem reflexões sérias, sem falsas respostas ou sensacionalismo. Mas este é um pouco diferente. Eu não posso dizer qual é o seu propósito. Ninguém pode. E talvez até você mesmo não consiga identificar neste momento. Mas posso afirmar, infelizmente por experiência própria, que a ausência de um propósito, ou um propósito que não esteja alinhado com quem você realmente é, pode ser a causa de uma crise que você talvez esteja enfrentando agora. E que você pode estar tratando os sintomas há anos sem tocar na raiz. Existe uma diferença entre estar cansado e estar vazio. O cansaço passa com descanso. O vazio não. O vazio aparece no domingo à tarde quando não há nada urgente para fazer. Aparece quando você consegue aquilo que queria e a sensação de chegada dura menos do que deveria. E isso acontece especialmente quando confundimos propósito com objetivo. Quando a meta é a casa própria, o carro, a promoção, e tratamos esses alvos como se fossem uma razão de existir. Não que essas conquistas sejam erradas. O problema é o que colocamos dentro delas. Quando um objetivo carrega o peso de um propósito, a chegada inevitavelmente decepciona. Porque o objetivo foi alcançado, mas o vazio que havia antes continua exatamente no mesmo lugar. Aparece na cama, de madrugada, quando o silêncio para de ser confortável. É uma inquietação que não tem endereço certo. E o curioso é o que fazemos com ela. Preenchemos. Com trabalho a mais. Com séries. Com o celular que a gente pega sem ter decidido pegar. Com álcool que foi entrando devagar na rotina até virar parte dela. Com barulho constante para não precisar ouvir o silêncio. Não porque somos fracos. Porque somos humanos. Viktor Frankl sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas e saiu de lá com uma observação que mudou a forma como a psicologia entende o sofrimento humano. Não eram os mais fortes que resistiam. Não eram os mais jovens nem os mais saudáveis. Eram os que tinham um porquê. Frankl viu homens fisicamente intactos simplesmente parar. Viu outros, em condições objetivamente piores, continuar. E chegou a uma conclusão que virou o fundamento de toda a sua obra. O ser humano aguenta quase qualquer como, desde que tenha um porquê suficientemente real. Isso não é motivação. É uma observação clínica feita nas condições mais extremas que existem. E ela levanta algo que a neurociência, chegando por um caminho completamente diferente, confirmou décadas depois. Existe um equívoco muito comum sobre a dopamina. A cultura popular associou ela ao prazer, ao momento em que você consegue o que quer. Mas não é assim que ela funciona. A dopamina é liberada quando você está se movendo em direção a algo que considera significativo. O cérebro não foi construído para estar satisfeito. Foi construído para estar orientado. Quando essa orientação some, quando não existe uma direção que pareça verdadeira, o sistema nervoso entra em modo de busca e aceita qualquer coisa que chegue primeiro. O celular, o álcool, o trabalho excessivo, a série que começou como descanso e virou o principal plano dos dias ou até meses seguintes. Não é fraqueza de caráter. É biologia respondendo a um vazio. E nesse ponto, a cultura de produtividade oferece uma resposta que parece razoável e que não resolve nada. Mais disciplina. Mais método. Acorde mais cedo. Monte um sistema.
como se o problema fosse de execução, quando na verdade é de direção. Correr mais rápido, sem saber para onde você está indo, não resolve a desorientação. Em alguns casos, só leva mais fundo nela. Aristóteles tinha um nome para o florescimento de uma vida vivida de acordo com o que é mais essencial em você. Ele chamava de eudaimonia, uma palavra que ficou presa na tradução ruim de felicidade, mas que ele entendia de forma muito mais precisa. Não prazer, não ausência de sofrimento. O exercício daquilo que você é, na direção daquilo que considera verdadeiro e bom. Uma vida sem esse eixo, dizia Aristóteles, não é apenas insatisfatória. É incompleta de uma forma que produz um desconforto específico, diferente da tristeza, diferente da ansiedade. Como um músico que nunca toca. Um construtor que só projeta e nunca ergue nada. Alguém que carrega uma capacidade que nunca foi chamada. E o desconforto que isso produz não é exagero. É sinal. O problema é que a maioria de nós aprendeu, ao longo do tempo, a não ouvir esse sinal. Não por má vontade. Por sobrevivência. Desde cedo aprendemos as perguntas que importam. O que dá dinheiro? O que os outros vão achar? O que parece seguro? Perguntas necessárias. Mas quando se tornam as únicas, quando o filtro de todas as escolhas é sempre de fora para dentro, a voz que tenta orientar a partir de dentro vai ficando mais fraca, até que um dia você percebe que faz muito tempo que não a consulta. Carl Jung descreveu esse processo com uma precisão que ainda é difícil de digerir. Quando o ego, a identidade construída para funcionar no mundo, perde contato com o self, o núcleo mais profundo da personalidade, a pessoa começa a viver uma vida que é tecnicamente dela, mas que não a representa. A estrutura está de pé. O trabalho, os relacionamentos, a rotina. Mas algo cobra. E quando cobra, não cobra com delicadeza. Jung chamava de individuação o processo de se reconectar com o que é mais essencial em você. Não é uma jornada espiritual abstrata. É um processo psicológico com consequências observáveis quando ignorado. Ansiedade sem causa aparente, vazio no meio de uma vida cheia, conquistas que chegam e passam sem deixar nada. Uma vida que funciona, mas que não significa. Existe uma pesquisa que virou a base de anos de política pública sobre dependência e que chegou a uma conclusão que ainda é motivo de discussão a quem a lê pela primeira vez. Johann Hari investigou durante anos o que realmente funciona no tratamento de dependências. E a resposta não era o que todo mundo esperava. O oposto do vício não é a sobriedade, é a conexão. Conexão com pessoas. Com algo que exige que você esteja presente. Com alguma razão para que este dia importe mais do que o alívio que qualquer vício oferece. O vício, nessa perspectiva, não é uma doença do prazer. É uma resposta ao vazio. E o vazio não é metafísico. É o estado de um sistema nervoso que não encontra orientação suficiente para se ancorar no presente. Isso traz de volta a pergunta que o Frankl fez lá nos campos de concentração. Por que me levanto todos os dias de manhã? Não a resposta automática. O que está embaixo dela. E aqui está o ponto onde esse tipo de conversa costuma tomar um caminho errado. O mercado transformou isso em produto, com promessas como: descubra seu propósito em 8 semanas. Encontre sua missão de vida. Mas propósito não é um objeto perdido que você localiza com um método certo. Ele não é encontrado. É reconhecido. E o reconhecimento não acontece pela análise. Acontece quando o ruído diminui o suficiente para que algo que já estava presente se torne audível. Isso exige uma condição que a vida contemporânea tornou cada vez mais escassa. Silêncio absoluto e honesto. Não o silêncio de uma tarde sem celular. O silêncio de ficar com o que doa sem precisar resolver imediatamente. Com o que energiza sem precisar monetizar. Com o que você faria se não houvesse ninguém olhando e nada a provar. Frankl dizia que a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Mas encontrar esse sentido não é um exercício de produtividade. É o resultado de uma disposição honesta de parar de fugir da pergunta que já está tentando ser feita. Voltamos ao começo. Aquele vazio silencioso.
Aquela vida bem construída que, no fundo, não parecia completamente sua. Talvez agora você tenha mais palavras para o que estava sentindo. Franco. A dopamina. Aristóteles. Jung. A conexão que o vício tenta substituir. Ter mais palavras não resolve. Mas às vezes é o que permite que a pergunta certa seja finalmente feita. E essa pergunta, quando feita com honestidade, é o começo de qualquer coisa que valha a pena. Então, antes de fechar esse vídeo, eu te deixo com ela. Não a resposta, só a pergunta. Por que você se levanta todos os dias de manhã? Não a versão automática, a verdadeira que está por debaixo dela. E depois que encontrar a resposta, eu faço mais uma última pergunta. E agora? Vai fazer o quê? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Te convido a seguirmos juntos nesta jornada. Se inscreve no canal, deixa o like e participa nos comentários. Me conta o que você achou do vídeo, sugestões de próximos assuntos ou algo que você já vivenciou. E até o próximo vídeo.